Pois não. Pode. Graça e paz, meus amados. Muito boa noite. Depois de muita dificuldade, a gente chega ao nosso objetivo, que é falar com os irmãos, né? Irmãos de perto, irmãos de longe. Nós tivemos muita dificuldade, mas muita dificuldade, estou exausto, um dia intenso. Na realidade, o dia em casa foi muito favorável. Mas agora à noite eu tive que sair, tive que levar minha filha trabalha na área de saúde, eu tive que levar no hospital. Próximo às 18 horas, quando voltei, a gente começou a luta, porque havia um problema para nós transmitirmos esse culto. Irmãos, quando eu vinha no carro, ainda há pouco, há meia hora atrás, 40 minutos, estava em entrevista com uma médica. Quero falar do sentimento, daquilo que nós estamos vivendo no presente momento, o emocional das pessoas, a dor que cada um está passando com os seus mortos, a perca dos seus mortos. E uma médica disse que uma filha de uma mãe que está numa situação bem difícil com a coronavírus, com pouca chance de vida, a filha perguntou para a médica qual a possibilidade, em percentuais, qual a possibilidade dela. O que é que pode ser feito pela minha mãe? A médica disse que, constrangida, falou para sua filha o seguinte: para não dizer que a mãe estava praticamente morta, disse: a chance de sua mãe sobreviver é apenas 1%. A filha olhou para a mãe, olhou para a médica e disse o seguinte: doutora, 1% de possibilidade representa 100% da minha mãe. 100% de perder da minha mãe. Fiquei muito emocionado com essa situação e gostaria de falar um pouco sobre um personagem muito importante, que encontra-se no Salmo 73. Enquanto vocês abrem as suas Bíblias, vossas Bíblias, eu quero seguir saudando os meus irmãos, porque sei do alcance da internet. Quero saudar a Núbia, que está lá no Espírito Santo. E também saudar o meu irmãozão, um irmãozão nosso, Dalberto Cuba, que está lá em Praia Grande, no litoral paulista. Saudando também a Leandro, que está no centro de São Paulo, no Cambuci, zona norte, zona sul, centro de São Paulo. Não podemos esquecer de abraçar a Keila, né, que ele está nos assistindo, Keila Carneiro, que está em Goiânia. Como também Marina e sua família, Itibiri, e João lá em Campina Grande. Está em Fortaleza. Alguns irmãos no Rio de Janeiro, parentes nossos em Belo Horizonte, e irmãos tão próximos a nós, no nosso dia a dia, na Grande Recife, na Zona Oeste. Me parece que a Zona Oeste, em Dois Unidos, tem muitos irmãos queridos, pastores nobres, pastoras, obreiras da melhor qualidade. Nesse momento de confinamento, eu quero enviar-lhe um abraço. Um abraço e sobretudo para Robson, amigão nosso, Robson Dias, como Vanilson, obreiro de Deus, Cândido Mário de Queiroz, Missionário Carvalho, tantos irmãos. E dos nossos irmãos nós temos o Tasso,
obreiro de Deus. Como Rafaela, nossa japinha, como Cícero Romão, nosso amigo, tantas pessoas queridas, e saudamos também a Anderson, que está na sua luta, na sua batalha, e Kiara. Eu estou introduzindo essa palavra com esse abraço, irmão, por conta dos dias que nós estamos passando. Queridos, eu vou iniciar, antes de ler o Salmo 73 e esse personagem, um desses dias na semana, eu quero falar sobre essa perturbação que nós estamos passando esses dias. Um desses dias na semana eu fui dormir, fui para o repouso. Em geral eu durmo após 11 da noite, só que o sono não vinha. E um detalhe, eu durmo muito bem, eu tenho um excelente sono, eu relaxo bastante. Mas as situações que nós estamos vivendo terminam somatizando. Nosso organismo é muito frágil, nós somos muito sensíveis. Eu tentei dormir, deu meia-noite e nada. Como querendo dormir, quando deu 1h, eu estava acordado, continuava acordado. Fui no sanitário algumas vezes, 2, 3, 4 vezes. Melhorava a posição do ventilador. 3 horas eu fui ler a Bíblia. Quando eu olhei para o relógio, estava lendo a Bíblia, alta madrugada, era 4 horas. E depois se aproximou 5 horas. Nesse intervalo, no intervalo enquanto lia a Bíblia, eu tive uma palavra de oração, orei um pouco, pedi misericórdia a Deus. Quando deu próximo de 6 horas, só lembro até 6 horas, a claridade muito já intensa, com 5h30, 6 horas, eu vim me acordar 10 horas do dia, mal-humorado. E às 10h30 eu estava quebrando o jejum, de jejum. Na noite seguinte eu fiquei com aquele drama, o dia não foi tão apetitoso, porque quem não dorme não tem, é um mal-estar imenso. Eu comecei ansioso para dormir na próxima noite, e com muito medo de não conseguir dormir. Isso foi ontem à noite. Aí eu botei o joelho no chão e disse: Deus, Tu me conhece a minha estrutura. Tu conhece os meus medos, os meus receios. Me dá um repouso. E me deitei, como muito tempo, me acordei 8 da manhã, mais de 8 horas de sono direto. Salmo 73, meus amados, diz o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel. Com efeito, Deus é bom para com Israel, bom com os de coração limpo. Aí ele, muito sinceramente, Asaf, diz o seguinte: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Aí ele fala o motivo do seu desvio, que quase acontecera. Pois eu invejava os arrogantes, ao
a prosperidade dos ímpios ou dos perversos, conforme a versão. Queridos, nós estamos sujeitos a não dormir pela ansiedade desses dias. Não sabemos quando voltaremos, quando se volta a trabalhar, não sabemos se os empregos, que se os patrões vão manter os empregados, não sabemos da folha de pagamento, se vai ser pago o pagamento. E digo isso, eu sou aposentado, mas também há uma incerteza quanto aos aposentados. As contas começam a chegar. Nós que estamos no grupo de risco, ficamos ansiosos, não pelo medo de partir. Sinceramente, não é pelo medo de partir. Mas sim pelo medo de deixar as coisas desarrumadas em casa, porque nós temos responsabilidade. Nós somos casados. Eu quero dizer uma coisa para você. Que a insônia diz muito e provoca muita coisa. Depois eu falo um pouco de Asaf. O que levou Asaf? Asaf era um nobre homem que quase 10% dos salmos, que são 150, Asaf escreveu quase 10% dos salmos. É o Salmo 73, é o Salmo 83, foram todos da família de Asaf, esse nobre homem. O Salmo 50, este salmo maravilhoso, ele faz algumas afirmações que nos choca de tanta profundidade. Mas antes eu quero dizer, quando nós quebramos princípios de Deus, e o mundo anda quebrando princípios, a insônia e a perturbação batem à nossa porta. Veja bem, Deus criou todos os seres, sobretudo os mamíferos, para dormirem. Todos. É uma lei que Deus estabeleceu para renovar os seus corpos, renovar a sua vida, o seu ânimo, a sua força de trabalho, a sua capacidade de cultuar. Deus deu a capacidade de repor as energias através do sono. E estas circunstâncias tiram o nosso sono. Saiba que todos os mamíferos foram criados para dormir. A girafa, ela só tem necessidade de dormir apenas 2 horas. Mas o morcego dorme até 19 horas. E nossas crianças dormem até 16 horas. As estatísticas dizem que até 25% de nossos jovens adolescentes dormem na sala de aula. Eles são desorganizados na sua vida, os seus papais não têm autoridade sobre ele e eles não têm bom aproveitamento da escola porque eles dormem mal. Entra pela madrugada e pelo menos de cada 100 alunos, 25 está sonâmbulo. 50% dos velhos da nossa época, 50%, a metade dos velhos, ainda é mais que a metade dos velhos, andam doentes por causa do sono, porque não dormem. E Deus criou o sono, o repouso. Talvez você não saiba, mas 40% dos acidentes nas rodovias, nas BR, 40% é por causa do cochilo, da dormida do motorista. 40% de cada 10 acidentes. 4 se justifica por causa do sono. Se justifica o sono. Todo o universo tem um período de parar.
tem uma necessidade de parar. Nós, durante o dia, nós temos 4 marés, duas vazantes e 2 enchendo. Em 24 horas, a cada 6 horas tem uma maré. Mas no intervalo da vazante, da enchendo para esvaziamento de uma maré, tem um período que nós podemos dizer que até o mar dorme, ele descansa. Como as marés têm muito a ver com a força gravitacional da Lua. A Lua, um dia na Lua, 24 horas na Lua, diz respeito a 24 horas mais 50 minutos. E esses 50 minutos é justamente esses intervalos das marés. E quando está no intervalo da maré baixa, muitos seres vivos como as garças se alimentam naquele período. Foi Deus que estabeleceu assim, até os mares, eu estou usando como figura, dormem. E nós quebramos princípios de Deus. É provado, sobretudo em Israel, que a cada 6 anos, cultivando a terra, se cultiva a terra, se cultiva a cada 6 anos. Tira o máximo da terra em 6 anos. Depois de 6 anos, a produtividade começa a cair. Aí vem a ordenança de Deus para o ano sabático, para que seja recomposta as energias dos minerais da terra. E quando ele passa um ano, se você vê uma vista aérea de Israel, você vai ver muitos terrenos desocupados. Mas não está desocupado, está no ano sabático. Então ele faz o remanejamento. Cultiva um ano, naquele ano cultiva em outro local. Porque a terra, as suas energias, os seus minerais precisam se recompor. E eu estou ministrando essa palavra para você e para mim também, porque muitos princípios de Deus foram quebrados. Depois eu vou falar sobre Asaf. Muitas semanas, de domingo a domingo, de segunda a segunda, as desculpas nas igrejas, que não era possível, não havia tempo, por causa das pós, por causa do filho, por causa do passeio do filho. O pai tem que atravessar semanas e semanas sem folga, quebra o princípio do descanso, o princípio do sábado. Aí eu pergunto agora para as nossas autoridades, pararam ou não pararam? Eu pergunto para os nossos governantes que faz as leis, que deve os shoppings abrirem todos os dias, de domingo a domingo, pararam ou não pararam? E não vão morrer por causa do trabalho, vão morrer por causa do vírus. Mas por causa do descanso a gente não vai morrer, a gente está parado. Como que dizendo, eu não estou diminuindo o valor da vida, mas a gente está no ano sabático obrigatoriamente. Ou respeitamos o princípio de Deus, ou nós nos quebramos. Um dos homens mais nobres que a Bíblia tem, e essa figura que nós lemos do Salmo 73, ele era um maestro, um nobre homem, um erudito. Você lê a história de Asaf, ele era um erudito. Ele não era qualquer um. Ele era um erudito em palavras. Eu não sei se você já conviveu ou teve conhecimento, se aproximou um pouco de um homem um homem nobre, um homem fino, um homem que mede as palavras, um homem refinado. Em geral, esses maestros de sinfonias, que era o Asaf,
Era o homem acima de qualquer suspeita. E ele tinha garantia do Estado, ele tinha linhagem, ele era da tribo de Levi, ele tinha ganho garantido da monarquia de Davi, foi escolhido por Davi. Então ele e sua família não tinham preocupação financeira. Ele era um fidalgo. Os historiadores, sabe o que é fidalgo? É filho de algo Deus. Então, esse homem não era só isso, ele era um cronista, era um escritor. Nós estamos em 2020. Nós estamos no século de 21, eu e você, em 2020. E esse homem viveu mais ou menos 700 a 800 anos antes de Cristo. E nós estamos aqui, nesta ferramenta poderosa que é a internet, falando deste homem por causa dos seus escritos. Então era um homem fino, um homem culto. E eu comecei dizendo que ele deixou quase 10% dos salmos escritos por ele, porque ele tinha linhagem. A sua erudição era uma coisa fantástica. Ele tinha tudo isso, ele tinha o privilégio. E diz a Bíblia que ele não era só isso. Ele era poeta, porque o salmo é uma poesia, e ele era vidente. Vidente é um tipo de homem, um tipo de profeta num nível muito elevado. Ainda assim, ele não era diferente da gente. Eu não sei se você já conviveu com uma pessoa fina. Pessoa fina desse, um fidalgo desse. Cortês. Ele era um cortês porque ele era um senhor da corte de Davi. Tinha modos de falar, tinha tudo, tinha educação. Tinha o melhor das ofertas porque ele era um levita. Tinha garantia financeira para sua família, porque toda a sua família era envolvida. Ainda assim, ele diz, Salmo 73, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Esse homem com todas essas virtudes deu uma vacilada dessa e reconheceu. Muitas e muitas vezes fazemos pouco caso dos princípios de Deus. Dos sábados de Deus. Eu não sei se estou me estendendo muito no horário dessa, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu fazia parte de uma igreja, uma nobre igreja em Recife. É uma nobre igreja em Recife. Eu era um dos obreiros, um dos pastores auxiliares, mas eu era censurado como um homem grosso. Eu era como um homem grosso. Porque eu trazia meus filhos sobre a disciplina da palavra. Não era grosso, meus filhos sabem disso. Só que meu regime era o seguinte, meus filhos estudavam de segunda a sexta-feira intensamente. Estudavam, colégio público. Segunda a sexta-feira eles estudavam intensamente, não faziam outra coisa. Eu digo, vocês não fazem outra coisa, vocês não nasceram para outra coisa, nasceram para estudar. Estudem, mais que eu.
Quando chegava os sábados, eu dizia, sábado não é dia de estudar. E eu não estou falando isso por causa do preceito bíblico. E aos sábados, geralmente eu estava em casa, sabe o que eu fazia? Eles, quando acordavam, eu que acordava ele e a esposa. E o café da manhã dos sábados era eu que preparava. Mas era um banquete. Com frios e frutas e suco, era eu que preparava, não era a esposa. Aí lá para as 8, 9 horas eu chamava eles, ainda vinha sonolentos, e eu reunia, dava uma palavra, ia se soltando. Eu digo, sábado é para vocês comerem e brincarem. Brinque. Aí eles brincavam, se soltavam, não tinha serviço para eles. E o domingo era do Senhor. Quero falar para vocês, por considerar o preceito de Êxodo capítulo 20, da questão do sábado, não no que diz respeito a um preceito religioso, mas o respeito ao descanso. Meus filhos sempre me deram prazer. Não tenho notícia dos meus filhos que fizeram vergonha onde passaram. Estão casados, todos bem casados, estão encaminhados, não são perfeitos, não são perfeitos. Mas são dignos de elogio, e muitos elogios eu recebo no Brasil afora, porque eles nasceram em São Paulo, eu sou de Recife, nós viajamos, recebo muitos elogios. Mas elogios que recebo é porque considerei os preceitos do Senhor, do descanso. A terra não descansou, tiraram o máximo da terra. O mundo foi exaustivamente tirado, está a briga. Não fique zangado com o pastor Almir, eu vou dizer uma coisa para vocês. A vergonha que nós temos passado, está sendo vergonhoso ser chamado de pastor. E por que está sendo vergonhado de ser chamado de pastor? Porque pastor foi chamado para cuidar de rebanho, cuidar de ovelha, ouvir a ovelha, azeitar a ovelha, ungir a ovelha, ver as necessidades da ovelha, falar para os santos as suas necessidades. Mas os pastores estão envolvidos com política, e as redes sociais estão, irmãos, se degladiando, quebrando o princípio do Senhor, o princípio da unidade. Irmãos amados, valorosos, brigando por causa da política, brigando por causa da direita e da esquerda. Isso é pecado. Isso é uma agressão contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu sou politizado, eu entendo de política, minha família era envolvida em política, eu tenho meu voto definido, mas eu quero dizer uma coisa para você. As coisas de Deus não se misturam com a política. Se você tem vocação de política, vá se candidatar, é legítimo. Mas não quebre o princípio de Deus, porque todas as vezes que quebramos os sábados, os descansos, o princípio de Deus, nós nos machucamos. Não tenho medo de dizer nobre irmãos de nobre, de projeção, como Malafaia, como outros tantos pastores, manchando o Evangelho. São nobres irmãos, de capacidade, ao invés de estar publicando o Evangelho, estão envolvidos, dividindo o seu rebanho. E para terminar essa palavra, o que é que eu posso dizer para os irmãos? Não, mas se eu não trabalhar, você pode diga para mim assim, se eu não trabalhar, minha família vai passar fome. E agora? Você está em casa. Sua família não vai morrer de fome. Sua família não vai morrer de fome.
sua família. Um dos salmos, o salmo que Asaf adverte, presta atenção. Salmo 78, no verso 19, Asaf diz o seguinte: Asaf, esse que deu essa pisada de bola, ele censura as pessoas pela incredulidade e ele faz uma análise da trajetória de Israel no deserto. Aí ele diz assim, Salmo 78, 19, diz assim: falaram contra Deus dizendo: pode acaso Deus preparar uma mesa no deserto? No deserto não tem plantação de nada. Mas nós não temos o direito de duvidar de Deus, porque Deus vai te manter até o final, até passar essa tribulação. Basta você confiar em Deus. Basta você confiar em Deus. Considere os sábados de Deus. Olha, eu não estou aqui isolando, falando só do sábado semanal, não. Eu estou falando daquilo que pertence a Deus. E Deus não criou sábado para Ele. Você e eu muito nos violentamos as nossas famílias, porque Jesus disse assim: o sábado não foi criado por causa do homem. O sábado não foi criado, foi criado por causa do homem. Para o homem. Para você descansar. Quando passar essa jornada, aprenda que existe uma família a cuidar, a ter um tempo com ela. Você não dizia que não tinha tempo, agora está tempo de sobra e não sabe. Não sabe o que fazer, porque o ninho tá desacostumado com você em casa. Você não é capaz de dizer como a planta cresce. Nem eu sou capaz. Esse milagre da germinação da planta. Jesus disse assim, que o reino de Deus, sabe o que Jesus diz em Marcos capítulo 4, 26 a 28, Jesus diz assim: o reino de Deus é semelhante ao homem que lança a semente. Aí ele dorme um dia, dorme outro dia, e não sabe como nasceu, como germinou. Às vezes a gente quer saber de tudo, mas o Senhor tem sua maneira de cuidar de mim, de você, da sua casa também, do seu filho. A sua preocupação não vai ajudar em nada. Sabe o que vai ajudar as preocupações? Trazer doença, tirar a sua alegria. Graças a Deus. Salmo 127 diz o seguinte. Você está meditando? Está meditando? Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Aí no verso 26, aí no verso 2, ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, violentar o seu sono, a preocupação é trabalhar para ganhar. Aí o verso 2 diz assim: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Esse confinamento nos ensina muito. Nos ensina que nós não bancamos a nossa vida. É Deus que banca a nossa vida, que cuida da nossa vida. Eu tenho estudado a palavra há algumas décadas e um dos dramas mais difíceis de ser resolvido foi de José. Não José, aquele filho de Jacó, mas José, marido de Maria. Eita situação difícil de José. Um homem nobre, de linhagem nobre, e ter que dar um ajeitadinho porque sua esposa aparece grávida. Mas ele era um homem digno, temente a Deus.
Sabe o que é que Deus fez? Pelo menos de 4 a 5 ocasiões, Deus lhe orientou enquanto dormia. A primeira revelação do sonho de José, enquanto ele repousava, Deus disse para ele o seguinte: José, não temas em receber Maria, porque aquele que está no ventre foi obra do Espírito Santo. Ele acordou e decidiu, entendeu? Depois saíram as orientações: José, leva o menino para o Egito. José, volta do Egito. Enquanto dormia. Porque enquanto dormimos, se você, em geral, se faz uma leitura no eletroencefalograma e vê que a nossa capacidade de raciocínio, de criatividade, a cada 7 segundos Deus sai agindo, as células saem agindo e esse aparelho faz a leitura dizendo que você está fértil, você está capaz de produzir. Por quê? Porque você repousou, você dormiu. Sabe o que é que diz Isaías 64:4? Acho que você sabe. É muito conhecido, é um texto novo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Quando voltar à normalidade, tudo voltar à normalidade, eu imagino que a gente vai estar apto a conduzir os nossos netos e filhos à adoração à casa do Senhor. Se você e eu, nós ficarmos aqui perturbados, nós teremos problema dermatológico, nós teremos problema nos ossos, nas cartilagens, nós teremos problemas de famílias, nós sairemos pior, muito pior. Mas se nós considerarmos a palavra, esse tratamento que nós estamos passando, Igreja do Senhor, nós sairemos vibrando, porque nós temos um Deus que cuida dos seus. E ele ainda disse, Jesus disse ainda, quando as nossas cargas estiverem muito pesadas, ele disse, que ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E você fica imaginando que são os políticos que vão trazer a solução para esse país? Imagine que você não desconsidera que enquanto Deus reinava no período dos juízes sem rei, a coisa andava. Até que surgiu o político, o comandante, porque o povo queria, o povo se machucou. Honremos as nossas autoridades, isso eu faço. Mas eu confio e você confia no Senhor. Deus abençoe você. Um abraço no coração a tantos irmãos que de perto e de longe. Ao Cícero, a Ana Flora, a Mauricéia, a Nise, nossa irmã querida. Ao abençoado do Tony, ao Tom, a Rebeca, pessoas preciosas. Eu digo, não coloque a sua confiança em coisas. E nossos projetos estejam confirmados pelo Senhor. Um abraço a Érico, com a esperança de ver o França convertido, Djalma convertido, a Liette convertida. E outros tantos que nós aprendemos a admirar. Estou na minha casa, junto com a minha companheira, reclamando de mim, diz que eu sou desorganizado. Mas esse filme eu já vi antes. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.